Mateus 24, versículo 3 diz assim: E estando assentado no monte das oliveiras, achegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nós temos falado esses dias sobre os sinais da volta de Cristo. Cristo falou que voltaria, viria buscar a sua igreja, e ele disse que quando nós olhássemos e víssemos os sinais, e pelos sinais que nós íamos ver, nós íamos saber que a volta dele estaria próxima. Quando vocês virem se cumprir essas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus 24, 3, os discípulos chegam a Jesus a perguntar: quais são esses sinais? Que sinais haveriam da vinda do Senhor? Quais sinais seria o aviso que precederiam a vinda dele? O que aconteceria? Quais seriam os acontecimentos que nós iríamos estar vivenciando, presenciando, vendo diante dos nossos olhos? E quando nós víssemos esses acontecimentos, nós íamos saber que Cristo estava próximo. Que sinais seriam esses? Jesus falou aqui em Mateus 24 de vários sinais, de alguns sinais, os sinais que todos costumam ouvir falar. No versículo 4, por exemplo, Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus falou que muitos viriam em nome dele, dizendo que era o próprio Messias, o próprio Jesus, e com isso iam enganar a muitos. Ele diz também aqui no verso 6: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mista que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. E então vos entregarão para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar ou se desviar, e vão se trair uns aos outros, e uns aos outros vão se aborrecer, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Tudo isso que você ouviu, eu leio agora, são sinais. Jesus fala aqui de guerras, de rumores de guerras. Jesus fala que nação se levantará contra nação, que haverão fomes, que haverão pestes ou pragas, que nós podemos saber que essas pestes que Jesus se referiu seriam a essas doenças que têm se proliferado, se multiplicado, e doenças novas que surgem a cada tempo, e doenças que muitas delas são inclusive incuráveis. E Jesus falou também que a igreja ia ser entregue para ser atormentada. Jesus disse também que nesse tempo dessa perseguição, que viria uma perseguição para a igreja, como houve naquele tempo, ia haver também no fim do tempo, no fim dos tempos. E Jesus disse também que no tempo dessa perseguição, muitos de nós íamos se escandalizar, muitos de nós não íamos mais suportar, aguentar, querer levar a cruz, íamos abandonar, íamos nos aborrecer uns aos outros, brigar uns com os outros, disputar uns com os outros, nos irritar uns com os outros. Isso são sinais. Hoje nós vemos todos esses sinais já se cumprindo desde muito tempo. Desde que Jesus pregou isso, avisou esses sinais estão se cumprindo. Inclusive hoje, aquela que se diz igreja tem se aborrecido uma a outra, porque há uma grande divisão dentro da igreja pela doutrina. A maioria da igreja hoje não prega mais a doutrina, não zela mais pela doutrina, não defende mais a doutrina, não ama mais o evangelho. E ele diz que surgirão muitos falsos profetas e enganariam muitas pessoas. Isso são sinais. E por se multiplicar a iniquidade, o amor ia se esfriar. Jesus fala aqui de uma frieza que viria sobre a igreja. Um dos sinais do fim dos tempos seria esse também: guerra, rumores de guerra, peste, terremotos e tsunamis. Sim, tudo isso, os sinais estariam atingindo o ecossistema global do mundo. Mas também Jesus falou que haveria uma frieza, viria entrar dentro da igreja, o amor ia esfriar. E esse sinal todos também nós temos visto se cumprir. Há uma falta de amor muito grande hoje pelo evangelho, por Cristo.
Você vê, para poder atrair multidões hoje para a igreja, se você não fizer um forró para fazer um atrativo, se você não der uma campanha, se você não fizer uma promessa de alguma coisa terrena, as pessoas não querem vir. Para você poder fazer hoje uma vigília que possa ter êxito, que possa ter sucesso, para trazer uma multidão, você precisa trazer cantores famosos para poder essa vigília ter sucesso, ter êxito. Então isso é a falta de amor que esfriou na igreja, porque não precisaria de cantores para nós fazermos uma vigília. Não precisaríamos de campanhas, não precisaríamos de atrativos humanos, de promessas humanas para atrair pessoas para a igreja. O amor tão somente por Cristo deveria ser o suficiente. Mas infelizmente hoje esse amor tem esfriado e a igreja, grande parte está dessa forma. Infelizmente, em nome de Jesus, nós não fazemos nada disso, campanha, show, atrativos terrenos, não fazemos vigília com cantores, com nada disso. Nós procuramos prezar e zelar pela sã doutrina, mas eu estou falando para vocês o que está acontecendo hoje na igreja, para que você possa saber que os sinais estão se cumprindo. Mas Jesus disse que aquele que, no meio dessa frieza espiritual, aquele que perseverasse na presença dele, na doutrina dele, seria salvo. Ele diz no verso número 13, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E então, amados, diante desses sinais, outro sinal que ele fala também: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todos os povos, então virá o fim. Infelizmente, amados, nós sabemos que hoje uma terça parte da população mundial sequer tem um exemplar bíblico. Uma terça parte da população mundial sequer ouviu falar de Jesus uma única vez. Há mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que, se você chegar falando Jesus, ele não vai nem saber. Jesus? O que é Jesus? O que é isso? Jesus? O que é isso? Não, aquele que morreu na cruz. Não só sei. 2 bilhões de pessoas, uma terça parte da população mundial, sequer ainda ouviu falar do nome de Jesus. Quem é Jesus? Mas dos sinais que nós queremos falar nessa manhã para os amados irmãos, nós começamos na semana passada, domingo passado. Nós falamos aqui sobre o sinal da manifestação do anticristo, do antimessias, do falso profeta. Mas nós falamos que a igreja precisa ver. Os apóstolos esperaram a manifestação desse homem e não viram. A igreja esperou a manifestação desse homem e não viram. E ele tem que se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, como se fosse o próprio Deus. E o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito. E ainda hoje, 2000 anos depois, o templo de Jerusalém ainda continua destruído. 2000 anos depois, em 14 de maio de 1948, a nação de Israel voltou para Jerusalém, mas o templo ainda não foi reconstruído. A profecia ainda não foi cumprida para a manifestação do anticristo. Só que, para que o anticristo se manifeste, porque ele vai se manifestar na última trombeta, porque a última trombeta é a trombeta do arrebatamento. Só que antes de acontecer a última trombeta, precisa primeiro tocar as primeiras trombetas. E quando as primeiras trombetas forem tocando, algumas coisas vão acontecendo. E quando essas coisas forem acontecendo, vão ser sinais para nós. Por exemplo, quando a primeira trombeta tocar, opa, a primeira trombeta tocou. Por quê? Porque aconteceu isso. Opa, a segunda trombeta tocou. Por quê? Porque aconteceu aquilo. Agora entenda uma coisa. Lá vamos ver lá em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A Bíblia diz assim. 1 Tessalonicenses. Eu quero falar hoje sobre isso. 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Ele está falando aqui do momento do arrebatamento, a volta de Cristo. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. O que é que ele está dizendo aqui? Que antes da vinda de Cristo, ou no momento da vinda de Cristo, Ele virá com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O apóstolo Paulo disse que para Cristo voltar e vir buscar a igreja é preciso tocar a trombeta de Deus. Ele fala a trombeta de Deus. Então nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15, porque Paulo fala de trombeta. Então tem
nós temos que analisar que trombeta é essa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios 15, verso 51 diz: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Aqui ele está falando também do arrebatamento, da vinda de Cristo. Todos seremos transformados. Quando? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, o que é que o Senhor está dizendo aqui? Lá em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo diz o quê? Que o Senhor virá ante a trombeta de Deus. Mas só que esse negócio da trombeta de Deus fica muito vago. Então, quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, verso 52, Paulo fala de uma última trombeta, que o arrebatamento, que a vinda de Cristo acontecerá mediante a última trombeta. Você está entendendo, amém? Então isso já vai clareando melhor para nós. Primeiro ele falou que para Cristo voltar, precisa tocar a trombeta de Deus. Mas que a trombeta é essa? E olhando para 1 Coríntios 15, 52, ele já fala que será a última trombeta. Então quando ele diz que será a última trombeta, então logo nos dá a ideia de quê? Que não há só uma trombeta. Porque para ter duas trombetas, precisava pelo menos ter duas, porque a primeira e a última. Se tivesse só uma trombeta, Paulo não diria a última trombeta, ele diria a trombeta de Deus. Se tivesse só uma. Então quando ele diz que a última trombeta, o arrebatamento, a volta de Cristo acontecerá mediante a última trombeta, então ele está dando uma ideia que há mais de uma trombeta, amém? Então quantas trombetas há? Vamos ver em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Isso são sinais da vinda de Cristo, amados. Porque nós precisamos entender e compreender e analisar melhor esse assunto sobre a vinda do Senhor. Porque a igreja está esperando 2000 anos a vinda de Cristo. Em cada geração a igreja espera a vinda de Cristo. E Cristo ainda não voltou, e muitas pessoas estão perdendo a fé, muitas pessoas estão desanimando, estão abandonando a cruz, porque a promessa de Cristo foi dada que ele viria, e há 2000 anos ele prometeu que viria e não veio ainda. Então nós temos que entender que a palavra de Cristo é verdadeira, ele não mentiu. Agora, nós temos que entender o seguinte: para Cristo voltar, os sinais precisam se cumprir. Cristo não voltou na geração dos apóstolos, os apóstolos estavam esperando, Cristo vai voltar, e não voltou por quê? Porque os sinais não se cumpriram. Se cumpriu guerra, rumores de guerra já começou a se cumprir desde aquele tempo. Terremotos, tsunamis, pragas, fomes, começou a se cumprir desde aquele tempo. O tempo de hoje só tem aumentado, mas começou a se cumprir. Agora, esses sinais que nós estamos vendo aqui hoje, de que uma trombeta tem que ser tocada, aí, por isso Cristo não veio ainda, porque essa trombeta ainda não foi tocada. Então o que nós vemos aí, que ele falou que a trombeta vai ter que ser tocada. Paulo disse em 1 Coríntios 1,52 que tem mais de uma trombeta, quando ele diz que é a última trombeta. Em Apocalipse capítulo 8, verso 1 diz: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas quantas trombetas? 7 trombetas. Então agora aqui está desvendado esse primeiro mistério. Paulo em Tessalonicenses fala que Cristo vai vir diante da trombeta. 1 Coríntios 15, 52, ele diz que tem mais de uma trombeta, que ele diz que ele vai vir diante da última trombeta. E nós vimos para Apocalipse capítulo 8, para nós saber quantas trombetas há, para saber qual é a última que vai ser tocada. Então nós encontramos que são quantas trombetas? 7 trombetas. Então se Cristo virá na última trombeta, ele virá na 7ª trombeta. Então, queridos, agora sabendo que a trombeta de Deus e a última trombeta é a 7ª trombeta, agora nós precisamos entender uma coisa: que sinal manifestará ao mundo que a primeira trombeta foi tocada ou que ainda será tocada? Como nós podemos saber que as trombetas já foram tocadas ou não? Deus é maravilhoso e deixou para nós esses sinais, e é isso que nós vamos ver nessa manhã. Nós falamos do sinal do anticristo semana passada, da manifestação dele. Nós ainda vamos falar dele depois também. Nós vamos saber como é que vai ser o reinado dele. Só para você ter ideia, o reinado do anticristo vai ser um reinado próspero. Nem a igreja vai poder derrotar o anticristo, pelo contrário, ele vai derrotar a igreja.
Em Apocalipse 13, a Bíblia diz isso, em Daniel também fala isso, que ele vai fazer guerra aos santos e vencê-los, a igreja. E o reinado dele vai ser um reinado forte, próspero e poderoso, e ninguém vai poder parar ele. Ele vai fazer o que ele quiser e vai prosperar. Inclusive, blasfemar contra Deus, e tudo que ele fizer vai ser próspero. Mas até que o tempo da ira de Deus se complete. Quando o tempo da ira de Deus se completar, Deus vai fulminar ele, vai reduzir ele a pó e a cinza e a nada. Mas isso vai ter que acontecer. Então, queridos, vamos ver nessa manhã que alguns sinais precisam acontecer. Aliás, que sinal cada trombeta traz para nós vermos se elas já foram tocadas ou se elas ainda serão tocadas? Primeiro, eu quero confessar para os irmãos que eu passei muito tempo achando que as trombetas já tinham sido tocadas, e Deus, ele me mostrou que infelizmente as trombetas ainda não foram tocadas, e ainda há muitas pessoas hoje achando que as trombetas já foram tocadas, mas essas trombetas não foram tocadas, e nós vamos ter que esperar o toque dessas trombetas para poder acontecer o arrebatamento. Agora, nós temos que ter a consciência de uma coisa, que nem todos vamos estar vivos para o arrebatamento, que muitos de nós vão morrer ainda antes do arrebatamento. Então, mesmo que as trombetas não tenham sido tocadas ainda como sinal da volta de Cristo, mas nós temos que saber que Cristo pode voltar para mim hoje, e pode voltar para você hoje também, através da nossa morte. Então nós temos que estar preparados de fato a qualquer instante, a qualquer momento. Amém? Então, vamos ver aqui, no verso de número 6. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foi lançado na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Amém. Então, o primeiro anjo toca a trombeta. E qual é o sinal para nós, a igreja, que essa primeira, nem só para a igreja o sinal é para o mundo todo, mas só quem vai perceber é a igreja, porque só a igreja é quem está atenta aos sinais. Qual é o sinal que vai mostrar para nós, o acontecimento que vai mostrar para nós que a primeira trombeta foi tocada? Aqui ele fala de uma chuva, ele fala aqui que houve saraiva e fogo misturado com sangue, lançados na terra. Ele fala de algo caindo de cima, lançado na terra. Saraiva e fogo, ele fala de uma chuva de pedras de fogo, queimando em fogo, uma chuva de pedras queimando em fogo, que vão atingir uma terça parte das árvores, e vai queimar uma terça parte das árvores, vai queimar, toda a erva verde vai ser queimada. Então ele está falando aqui, queridos, que a primeira trombeta sendo tocada, o sinal que a primeira trombeta foi tocada será, para a linguagem científica hoje, a gente usa o que é? Meteoros. Uma chuva de meteoros caindo sobre a terra, e atingindo a terra, e levando a terça parte da vegetação mundial a se perder, a ser queimada. Não é o que o texto está dizendo, amém? Pastor, mas é linguagem figurativa. Não, isso aqui não é linguagem figurativa, isso aqui é linguagem literal. Nós temos que entender que no livro do Apocalipse tem sim muita linguagem figurativa, mas no livro do Apocalipse, aqui mesmo nas trombetas, você vai ver que tem pelo menos 2 linguagens figurativas, mas tem linguagem literal também. João está escrevendo o que ele viu. João disse: olha, eu vi a primeira trombeta tocar, e eu olhei e eu vi pedra de fogo caindo no céu, na terra, e eu vi a terça parte das árvores sendo queimada. Então entenda uma coisa, meu irmão, esse sinal, nós vamos ter que ver esse sinal se cumprir. Pastor, mas esse sinal já se cumpriu? Não. Se você procurar aí em revistas, em livros de história, em algum livro de ciência, na internet, se você procurar, pesquisar, você vai ver que nos últimos 2000 anos não houve nenhum acontecimento semelhante a esse que a primeira trombeta vai produzir na terra. Não houve nenhum acontecimento.
nenhum acontecimento histórico de que houve já uma chuva de meteoro que proporcionou tamanho estrago. Houve um terremoto sim, houve um meteoro sim que caiu na Rússia e queimou milhões e milhões de árvores. Isso aconteceu realmente há 100 anos atrás, se eu não me engano, há muitos anos atrás. Agora eu me esqueci a data, mas isso aconteceu. Mas nessas proporções aqui não. Então, um sinal da vinda de Cristo, nós vamos ter que ver isso, amém? A igreja vai estar aqui, vai passar por isso. Nós vamos ver uma chuva de meteoro caindo na terra, atingindo a terça parte da terra, claro. Infelizmente pessoas também vão morrer, mas o propósito ali é destruir uma terça parte das árvores, da erva verde. O segundo sinal, a segunda trombeta, verso 8: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como uma grande montanha ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das embarcações. A segunda trombeta fala, querido, de um asteroide, um grande asteroide. João está dizendo aqui, quando tocou a segunda trombeta, eu vi um monte grande pegando fogo, caindo dentro do mar. E quando esse monte grande caiu dentro do mar, ele matou uma terça parte dos seres viventes que haviam no mar. Uma terça parte do mar transformou-se em sangue. E uma terça parte das embarcações se perderam. João está falando aqui, amados, que um asteroide enorme, do tamanho de uma montanha grande, vai cair dentro do mar, e ele vai causar um grande estrago, meu irmão, sim, no mundo. Porque um asteroide desse tamanho caindo dentro d'água, meu irmão, ele vai produzir ondas enormes. Ele vai produzir ondas enormes que vão inundar cidades como Fortaleza, cidades costeiras, à margem do mar. Cidades à margem do mar vão ficar praticamente inundadas. Pessoas vão morrer. Uma terça parte das embarcações vão ser destruídas. 18 mil navios aproximadamente vão ser destruídos. E isso vai prejudicar tanto o comércio, porque grande parte do comércio é através do fluxo de navios. Muitas das coisas que nós compramos, elas vêm de navio para os portos. Grande parte do comércio que funciona aqui, inclusive o comércio eletrônico, e muitos comércios, a mercadoria são trazidas de fora através de navios. E isso vai também aumentar mais a crise financeira, isso vai trazer dificuldade para a sociedade, e isso vai trazer pavor e terror para os homens. Isso é a segunda trombeta, e nós não vimos ainda isso acontecer, e isso tem que acontecer, e isso vai acontecer. Eu não estou aqui, irmão, como um pregador sensacionalista, como aquele falso profeta que apareceu numa rádio aqui de Fortaleza, há uns 5 anos atrás, e chegou na rádio dizendo: irmão, Deus me mostrou que vai haver um grande tsunami aqui em Fortaleza, agora nesses 2 anos que vem agora, daqui não sei quanto dia vai haver um grande tsunami. E o cara foi lá, comprou uma casa lá na Serra do Maranguape, mudou-se para lá, dizendo que ia haver isso aí, que ia ter uma grande onda aqui no da Fortaleza, meu irmão. E passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, vai fazer agora, no começo desse ano, já está fazendo agora no começo desse ano, que eu me lembro disso aí. E ele chamava a pessoa: venha para a igreja, eu sou profeta, venha que eu vou lhe dar, eu fiz um documento no cartório e você vai levar para casa. E muita gente foi e pegou esse documento autenticado no cartório e levou para casa. E nesse tempo a igreja desse falso profeta cresceu demais, porque ele estava querendo buscar a glória para si. Eu não estou aqui buscando, eu estou falando para você de uma revelação bíblica, amém? Eu não estou dizendo aqui nada que Deus me mostrou que vai acontecer. Eu estou falando algo que já está escrito, que já está profetizado. E isso aqui eu não tenho medo, isso aqui vai se cumprir. A profecia desse homem não se cumpriu, mas o que está escrito aqui vai se cumprir. E alguns de nós aqui, que estivermos vivos, vamos ver esse acontecimento. Vamos ver isso acontecer. O mar sendo atingido por esse asteroide. E acredito que países como o Japão, que é uma ilha, países como Costa Rica, que é uma ilha, que vão desaparecer do mapa, vão simplesmente sumir do mapa, e milhões de pessoas também vão morrer. Milhões de pessoas vão morrer. Nós vemos aqui verso 10: o terceiro anjo tocou a trombeta,
E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Absinto quer dizer amargo. Ele está falando aqui que a terceira trombeta agora vai atingir as águas potáveis, água de beber, água boa de beber. E quando a terceira trombeta for tocada, e essa estrela caindo do céu na fonte das águas, a fonte das águas vão se tornar amargas. Uma terça parte das águas vão se tornar impossíveis de beber. E os homens que beberem dessas águas, talvez desavisados, talvez sem saber, ou talvez mesmo por teimosia, não sei, mas muitos homens vão beber dessas águas e vão morrer por estar bebendo dessas águas. Nós sabemos já da dificuldade, não só no Brasil, mas em todo o globo terrestre, a dificuldade de água potável, a grande dificuldade de água potável. Nós sabemos também que o Brasil é a maior reserva de água potável do mundo. Nós temos aqui a 1.000, 2.000, 3.000 metros abaixo do solo, na região amazônica, em outras regiões aí, que há água boa, água potável, águas fluentes lá embaixo, água boa de beber. O Brasil até chega a exportar água para outras nações, tão rico de água potável que o Brasil é. Mas quando essa estrela atingir as águas potáveis, os homens vão morrer ao beber dessas águas. Você vai ouvir o noticiário no telejornal de que pessoas estão bebendo água, várias pessoas foram internadas, estão nos hospitais, algumas já morreram, outros estão em estado grave. Você vai ouvir esse noticiário, umas já morreram, outros estão em estado grave, e as autoridades estão investigando, já estão investigando, saber porquê, se foi algo que eles comeram, o que foi, e vão descobrir que foi da água que eles beberam. Então isso para nós será o quê? Um sinal de que a terceira trombeta tocou. Amém? E nós vamos agora no versículo de número 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente também à noite. O que está falando agora? Que uma terça parte do sol vai parar de brilhar por um tempo, depois ela vai ser reativada, mas ela vai parar de brilhar por um tempo. E por conta disso, uma terça parte da lua também vai escurecer, e uma terça parte também das estrelas vão escurecer, porque todos nós sabemos que a lua não tem brilho próprio. O brilho que você olha e vê na lua é o reflexo do sol, simplesmente isso. Se não fosse o reflexo do sol na lua, a lua estaria totalmente escura. Quando, por exemplo, você vê só uma banda lua, aquela lua minguante, lua crescente, uma parte dela escura, ali é porque uma parte do sol não está conseguindo chegar nela. A Terra está na frente, o planeta Terra está na frente, só uma parte está brilhando, a outra parte está escura porque é a sombra da Terra que está sendo projetada lá. Então ele diz que uma terça parte do sol vai deixar de brilhar, e uma terça parte do dia vai deixar de brilhar. Uma terça parte da noite, para nós, eu acho que não vai nem ser assustador, não vai nem ser muito estranho, porque a gente já está acostumado com eclipse, a gente já está acostumado em ver esses sinais no céu, que Jesus disse que aconteceria, eclipse é um deles. Mas esse sinal no sol, nós ainda não vimos ainda esse sinal no sol. Agora deixa eu dizer para você uma coisa interessante. Eu não sei se eu vou conseguir usar a linguagem correta, eu vou tentar falar do meu jeito para lhe explicar. Se você for hoje na internet e procurar lá, por exemplo, no site da Apollo 11, que é um site aqui do Brasil, que faz estudos aí sobre o Sol, sobre os terremotos, sobre os asteroides, enfim, inclusive lá monitora, tem uma rede mundial de monitoramento de terremotos. E ontem mesmo aconteceu um grande terremoto lá na Rússia, vocês nem ficaram sabendo, ninguém fica sabendo desse terremoto. Para ligar jornal que ele nem noticia.
Eu acho interessante isso. Todo dia acontece terremoto. Todo dia, se você colocar lá no site da Apollo 11 e guardar lá nos teus favoritos, no teu smartphone ou no teu notebook, e todo dia você dá uma olhadinha lá, você vai ver que acontece terremoto, inclusive todo dia. Quase toda hora acontece terremoto, só que tem uns que são maiores. Ontem aconteceu um de 7 pontos lá na Rússia, mas ninguém noticia isso. Agora, nesse site também, os cientistas que estudam, nós sabemos que a tecnologia hoje é muito grande, você não consegue olhar para o sol a olho nu, que você queima. E lá eles têm foto do sol, eles têm aparelho para ficar monitorando o sol, olhando o sol, vendo a explosão porque o sol, irmão, deixa eu só explicar para você o que é o sol. O sol, ele não é feito de matéria sólida. Você chegasse no sol, você não conseguiria pegar nele assim. O sol, ele é uma bola de gases, você não conseguiria pegar no sol. Ele é apenas uma grande estrela feita de gás. E o sol, ele é tão grande, mas tão grande, que cabe 1 milhão de planeta Terra dentro do sol. E mais existe outro sol ainda maior do que esse, que cabe 1 milhão de sol como esse dentro do outro sol. Só para você ver o tamanho que é a vastidão do universo. Agora, o sol, ele enfraqueceu agora nesses últimos anos. Os cientistas estão estudando e viram isso, estão falando isso. E isso, para mim, os cientistas não sabem o que é que estão dizendo, eles estão falando pela ciência. Para mim, eu olho aos olhos da Bíblia. E quando ele fala pela ciência, eu olho pelos olhos da Bíblia, eu vejo que isso já é se preparando para o cumprimento desses sinais. Que o sol está, não sei usar a linguagem correta que eles usaram, mas deixa eu falar. A força do sol, o calor do sol, ele enfraqueceu. A força do brilho da luz do sol, ele enfraqueceu. A gente não consegue perceber a olho nu, para nós o sol está normal. Está normal, não, está brilhando do mesmo jeito, com óleo, para mim está queimando do mesmo jeito. Mas a força dele, o brilho dele está mais fraco, enfraqueceu mais. Ele disse que isso pode trazer alguns prejuízos para o planeta Terra, principalmente para pessoas que trabalham em lugares altos. Ele deu um exemplo que só você voar ponta a ponta nos Estados Unidos, de avião, agora esses dias, eles que estão voando de avião lá dentro dos Estados Unidos, eles estão contraindo radiação de 5 vezes o raio-x. Você vai bater um raio-x ali no médico, o médico fala, você tem que ficar fora, a mulher grávida não pode entrar, e a pessoa tem que ficar lá fora. Se você for entrar lá dentro e ficar com a pessoa, você tem que colocar aquele colete de chumbo, para a radiação não entrar em você. O médico fica atrás de uma cabine, você já fez um raio-x, você sabe. Fica atrás de uma cabine, para poder ficar protegido da radiação do raio-x. Então, nesse tempo agora que o sol está mais fraco, a força do brilho dele, a radiação aumentou. E quando a radiação aumentou, as pessoas que estão voando de avião esses dias nos Estados Unidos estão contraindo 5 vezes a radiação de uma sessão de raio-x. Então isso pode até trazer câncer até para as pessoas por causa disso. Então está acontecendo isso agora está acontecendo. Se você olhar lá na sua casa, faz questão de você chegar lá, coloca lá no site da Apollo 11, www.apollo11.com.br ou .com, e você vai ver isso aí que eu estou falando. Então está acontecendo, isso já está, eu creio particularmente que já é uma preparação para acontecer isso. Para acontecer o quê? Que uma terça parte do sol vai parar de brilhar. Amém? Então esse será um acontecimento assustador, um acontecimento apavorante, mas um acontecimento que o mundo vai ter que ver e que nós vamos ter que ver. Nós vamos ter que contemplar e ver. E quando nós vemos isso acontecendo, nós vamos saber que o 4º anjo tocou a sua trombeta. E no verso 13, ele diz assim: olhei e ouvi um anjo ou uma águia. A tradução mais correta seria águia mesmo, mas aqui ele diz um anjo. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. O que é que nós estamos vendo aqui, amados? Nós estamos vendo aqui uma trombeta logo tocando após a outra trombeta. Acontecimentos acontecendo na terra praticamente simultaneamente, um logo após o outro. Não há pausa de um acontecimento para o outro. Não há pausa de uma trombeta para outra. Acontece logo em seguida, uma após a outra, uma após a outra, uma após a outra. Então isso significa o quê? Que
que quando essas trombetas começarem a tocar, que não haverá tempo, muito tempo, para as pessoas que estão afastadas se voltar para Deus. Não haverá muito tempo. Por isso eu entendo, amados, que o tempo de nós nos prepararmos é agora. Porque quando essas coisas começarem a acontecer, o pânico vai tomar conta, e aqueles que não estiver preparado não vai dar tempo de se preparar. E aqueles que não estiver preparado, de fato não vão entender, não vão saber, e facilmente vão se desviar do que vai da presença de Deus. Porque ele está dizendo aqui no verso 13 que acontecimentos ainda piores vão vir. Ai, 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 diz que habitam na terra por causa da voz dos 3 anjos ainda que falta tocar. O que ele está falando aqui? Vocês estão achando que isso aqui é pesado? Imagina o que é que está vindo ainda pela frente. E ele vai falar agora do 5º anjo que vai tocar a 5ª trombeta. Olha o que é que ele diz, do capítulo 9. Nós estamos estudando, tá bom, irmão? Então você tem que ter calma, tem que ter paciência, porque isso aqui é um estudo, não é uma pregação convencional como a gente prega. Ele diz no verso 9, e eu não estou nem me aprofundando, porque eu poderia mostrar lá em Êxodo que esse pastor, mas isso não vai acontecer mesmo. Lá em Êxodo já aconteceu, quando Deus estava tirando o povo da terra do Egito. Alguns desses sinais que nós estamos vendo aqui já aconteceu. A chuva de Saraiva já aconteceu, a água transformada em sangue, as pessoas já aconteceu. Eu poderia mostrar isso também a vocês, mas a gente está vendo, não estamos nem se aprofundando muito, porque Deus já fez e vai fazer de novo. Mas vamos ver. 5ª trombeta, capítulo 9. E o 5º anjo tocou a trombeta. Eu vi uma estrela. Uma estrela aqui, meu irmão, pode ser um anjo. Pode ser um anjo. Vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Preste bem atenção. O texto está dizendo que um anjo será virado do céu para a terra, e esse anjo ele trará a chave do abismo, do poço do abismo. Lembra quando Jesus foi expulsar aquele demônio gadareno, lá do demoniado gadareno? E os demônios estavam lá tremendo, dizendo: Senhor, não nos manda para o abismo. Os demônios pediram isso a Jesus: não nos manda para o abismo. E Jesus não mandou, mas deixa a gente entrar naqueles porcos. Jesus disse: vão, e eles entraram nos porcos. Mas pediram para não ir para o abismo. Por quê? Porque lá no abismo eles iam ficar presos e não poderiam mais vir para a terra para atormentar as pessoas. Então, agora o texto está mostrando que os demônios que estão presos lá nesse poço do abismo, que vai vir um anjo que virá do céu com a chave do poço do abismo, e ele vai abrir o poço do abismo. E quando ele abrir o poço do abismo, ele diz que a fumaça do poço do abismo vai escurecer o sol e o ar, vai subir com uma fumaça de uma grande fornalha. Verso 3, eu não sei se isso é um vulcão. Ele diz que quando abrir o poço do abismo vai subir como a fumaça de uma grande fornalha. Não sei se é um vulcão que vai começar a entrar em erupção e vai começar a soltar aquele gás venenoso que ele solta, começar a jogar aquela fumaça grossa, espessa, que não pode nem passar avião por ali. Eu não sei se vai ser algo mais ou menos assim. Verso 3: e da fumaça vieram gafanhotos, são tipo de demônios. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, porque a erva da terra já foi danificada com a primeira trombeta, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E os homens que não têm na testa o sinal de Deus é aqueles que não são igreja, são aqueles que não têm o Espírito Santo. E foi-lhe permitido que matasse os homens, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias, verso 6: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Preste bem atenção o que é que vai acontecer. Da fumaça daquele grande fogo, daquela grande fornalha. Ô Wesley, quiser sentar aqui, pode vir aqui, sentar aqui perto da Liana, ficar aí mesmo, né? Tá bom, fica à vontade. Então olha, daquele grande poço, daquela grande fumaça, vai subir o quê? Gafanhoto, diz que é gafanhoto, mas na verdade isso aqui são um tipo de demônios. Nós não vamos ver esses seres,
Nós não vamos ver eles ali voando, atingindo as pessoas, não. Eles vão vir, eles são seres espirituais. E eles vão atingir as pessoas, vão tocar nas pessoas, e vão trazer para as pessoas um tipo de doença, um tipo de enfermidade, que vai durar por quanto tempo? Por 5 meses. E as pessoas vão ser atormentadas por 5 meses, com esse ferrão, com esse aguilhão, com esse toque, com essa dor que esses demônios vão causar nas pessoas que não têm o selo de Deus, que não têm o Espírito Santo, aqueles que não são convertidos, que não estão na verdade, que não estão no Evangelho, aquele que de fato não é a igreja de Cristo verdadeira. E eles vão ser tocados, vão ser atingidos com isso. E a Bíblia diz que essa dor é tão intensa. Eu não sei se alguém já tomou uma ferroada aqui de um escorpião. Alguém já tomou uma ferroada de escorpião? Não? O Francisco já tomou, mas você foi premiado, hein? Meu Deus do céu, está repreendido em nome de Jesus. Deve ser terrível, né, Francisco? Terrível. E dói em todo lugar. E dói o corpo todo. E tem vários tipos de escorpião, né? Tem um amarelinho, né? Tem um pretão com vermelho. Aquele ali, né? O pretão com vermelho assim, deve ser terrível a dor daquele ferrão ali. Francisco deve ter levado aquele pequenininho, do amarelinho pequenininho, né? Então assim, meu irmão, é algo terrível. Deve ser algo realmente terrível. A picada no escorpião deve doer muito. E ele diz que essa dor, ela vai persistir por 5 meses. 5 meses, 150 dias, sentindo dores terríveis, agonizantes. E o pior, não tem Buscopan, não tem nada que tire essa dor. A dor vai ser tão grande, tão intensa, que as pessoas vão buscar a morte, que as pessoas vão preferir morrer por conta daquela dor tão grande. Mas o pior ainda, e a morte, vão tentar morrer, e a morte vai fugir deles. Olha como isso é terrível. Isso é a 5ª trombeta. A igreja vai estar aqui. Irmão, eu acho interessante. Eu não sei de onde é que tiraram essa teologia. Eu não sei de onde é que a Assembleia de Deus tirou essa teologia. Eu não sei de onde é que algumas igrejas tiraram essa teologia, que nós não vamos ver isso. A igreja não vai ser tirada na 7ª trombeta? É ou não é? Você viu comigo ou não viu? A 7ª trombeta. Nós estamos na 5ª ainda. Nós ainda estamos na 5ª. E como é que nós não vamos ver isso? Como é que nós não vamos estar aqui? Então, querido, nós vamos estar aqui sim. Nós vamos ver as pessoas sofrendo com essas dores. Nós vamos ver familiares nossos que não são convertidos agonizando com essas dores, e nós não vamos poder fazer nada por eles. Mulheres que têm marido descrente vão ver os maridos agonizando com essas dores. Homens que têm mulheres de crente vão ver suas mulheres agonizando com essas dores. Pais que têm filhos que não são convertidos vão ver seus filhos em pânico, desesperados com essas dores, e não vão poder fazer nada, meu irmão. Nada. Desesperado, noite e dia, sem dormir, de dor. A 5ª trombeta. É um juízo duro, irmão. Mas duro mesmo será depois que a igreja for tirada. As 7 taças da ira de Deus. Isso aqui nem se compara ainda às 7 taças da ira de Deus, que vem depois do arrebatamento. Isso aqui é antes do arrebatamento. E ele fala, verso 7: o aspecto dos gafanhotos era semelhante aos de um cavalo aparelhado para a guerra. Sobre a sua cabeça havia uma como coroa semelhante de ouro, e o seu rosto era como o rosto do homem. Tinha um cabelo como o cabelo de mulher, e os seus dentes eram como dente de leão. Tinha um couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha um cauda semelhante ao do escorpião, e aguilhões, ferrão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, que significa o destruidor. É passado já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Amém. Então, primeiro ai vai trazer isso aí, a 5ª trombeta. Vamos para a 6ª trombeta agora. 6ª trombeta. E o 6º anjo, verso 13, né? Agora, verso 13. E o 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar que está lá no céu, né? Que estava diante de Deus. A qual voz dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos
junto ao grande rio Eufrates. Quer dizer, que nesse momento, quando nós estamos aqui, junto ao grande rio Eufrates, existem 4 anjos, irmão, que esses anjos não podem estar soltos, tamanho é o poder de destruição deles. Nesse momento tem 4 anjos, de alguma forma, espiritualmente acorrentados, presos, a mando de Deus, lá junto ao grande rio Eufrates. E ele vai soltar, vai dar a ordem para soltar esses anjos. Verso 15: e foram soltos 4 anjos, que estavam preparados, olha, esses anjos já estavam preparados, para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matar a 1/3 parte dos homens. Esses anjos, eles estão presos, e eles têm um poder de destruição tão grande, que ao serem soltos, eles irão matar 1/3 parte dos homens. E 1/3 parte dos homens nada mais é do que 2 bilhões e 800 milhões de seres humanos. Isso vai acontecer ali, rapidamente. Esse ataque, essa mortandade, essa ação violenta. Agora, como isso vai acontecer? Vamos ver. E vão matar a 1/3 parte dos homens. Verso 16: o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. Agora ele fala aqui de um exército de 200 milhões. E assim eu vi os cavalos nessa visão. Sobre eles cavalgavam, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua cabeça saía fogo e fumaça e enxofre. E por essas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Agora preste atenção numa coisa. Nós vimos que os gafanhotos eram demônios. E eles vinham espiritualmente e colocavam alguma coisa nas pessoas, uma doença, uma enfermidade, um mal, que as pessoas iam sofrer por 5 meses. Agora nós estamos vendo aqui 4 anjos liderando um exército de 200 milhões. Só que o ataque desses anjos, desse exército, é diferente. O ataque deles é de fato um ataque material, um ataque físico, palpável. Porque ele fala que ele vai matar esses homens com o quê? Com fogo, com fumaça e com enxofre. Então, queridos, nós entendemos aqui nesse texto que o Senhor está falando de uma grande guerra. Possivelmente seria a 3ª Guerra Mundial, não sei, mas ele está falando de uma grande guerra, aonde grandes exércitos se reunirão. Um exército de 200 milhões se reunirá, e esse exército trará armas, e dessas armas emanará fogo, fumaça e enxofre. Nós só podemos entender uma coisa: claro, numa guerra tem pistola, tem revólver, numa guerra tem rifle, tem escopeta, tem fuzil, tem canhão, tem míssel. Mas numa guerra futura, e hoje já poderia ter uma guerra assim, armas nucleares, fogo, fumaça e enxofre. É como se as pessoas, fogo, fumaça e enxofre, as pessoas vão morrer. Fumaça não tem como matar ninguém, a não ser que seja sufocado. O enxofre também. Isso são componentes de armas químicas. Quando você explode uma bomba nuclear, ela imediatamente ela devasta um território de 14 quilômetros ao redor. Se soltar uma bomba nuclear aqui, 14 quilômetros ao redor aqui da igreja, lá por exemplo, acho que lá no Papicu mais ou menos, soltar uma bomba aqui, lá no Papicu, aí você mede um raio assim de 14 quilômetros, imediatamente a bomba explode aqui, imediatamente, todas as pessoas que estiverem nesse raio de alcance, ela já morre. Com aquela força, aquela força de energia que aquela bomba libera. As pessoas morrem imediatamente, no mesmo minuto ela já cai morta. Agora, a bomba nuclear, a bomba química,
ela continua devastando. Por quê? Porque além dela atingir o raio de 14 quilômetros, aproximadamente, ela libera componentes químicos que sufocam, que matam através de sufocamento. E ali ela vai alcançar um raio ainda muito maior. E ela vai se expandir a dimensões sem proporções e matar pessoas. Então você imagina aí soltar uma bomba nuclear aqui, outra ali, outra acolá. E falando da bomba nuclear, você ouviu falar aquela bomba que soltaram, 2 bombas nucleares os Estados Unidos soltou. Uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki. Você já ouviu falar nisso? A bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki. Então morreram milhões de pessoas por conta daquela bomba nuclear. Agora, inventaram uma bomba nova, a chamada bomba H, que é a bomba de hidrogênio. Também não sei se você já ouviu falar. A bomba H, a bomba de hidrogênio, que ela pode chegar a potência de 50 vezes maior do que uma bomba nuclear. Ela é de fato, irmão, uma bomba produzida para causar mortes em massa. Então nós estamos falando aqui, queridos, de uma grande guerra nuclear que haverá no mundo, que haverá na terra. Agora, nesse tempo, muitas pessoas vão morrer. E eu não tenho a menor dúvida que muitas pessoas vão morrer, 200 milhões de pessoas vão morrer. E que talvez alguns de nós também seremos atingidos por isso. Porque muitas vezes o que acontece com o ímpio acontece com o justo também. Acho aquele tsunami da Indonésia que matou 200 milhões de pessoas. Dizem eles, 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Você acha que morreu só incrédulo? Outra coisa para me te dizer. Algumas pessoas já falam que esse dado é um dado mentiroso, que na verdade morreu. Aliás, 200 mil pessoas morreu. 200 mil pessoas morreu. Mas na verdade se fala de 2 milhões de pessoas. Se fala de 2 milhões de pessoas. Não foi só 200 mil pessoas. Foram 2 milhões de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas morreram naquele tsunami. E morreu gente incrédula e morreu gente também que crê em Deus. Então certamente isso aqui também vai atingir e vai matar muita gente. Inclusive vai morrer também pessoas que são de Deus. Agora, pastor, mas isso, pastor, quando é que isso pode acontecer? Querido, nós não sabemos. Isso pode acontecer o quanto antes possível. Quando a gente olha com a visão bíblica para o que está acontecendo no mundo, você vê que tudo está se encaixando. É como se você estivesse brincando de quebra-cabeça com um amigo, e você já encontrou as peças daqui e dali. Se você só falta colocar, mas você já encontrou. Você já está levando cada peça para o seu lugar, falta só encaixar agora. É o que está acontecendo no mundo agora. Nós vimos, por exemplo, vai se encaixar. Nós vimos que quando essa parte do sol vai escurecer, o sol já perdendo um pouco do seu brilho. Isso já é preparando para acontecer. Essa guerra que nós estamos vendo aqui, eu falei isso para a igreja já há alguns dias atrás. Nós vimos aí a Coreia do Norte, que é a nação mais perigosa do mundo. Ela produziu uma bomba de hidrogênio. Estão falando aí, embora algumas nações não acreditam nisso. Estados Unidos não acredita, a Rússia não acredita, mas nós também não vamos duvidar. Produziu uma bomba de hidrogênio. Lá tem bomba nuclear. Diz que produziu agora uma bomba de hidrogênio. Os Estados Unidos tem bomba nuclear. A Rússia tem bomba nuclear. A China tem bomba nuclear. O Irã estava também criando as bombas, produzindo bomba nuclear. Os Estados Unidos fez um acordo com eles agora. Diz lá eles que eles quebraram os objetos que produzem essas bombas nucleares. Nós não sabemos se isso é verdade. Acredita-se que sim. Tanto é que agora o Irã, ele foi liberado para participar de novo do comércio mundial, que não estava participando. Porque ele diz que quebrou os reatores que produzem as bombas nucleares. Mas muitas nações têm bombas nucleares. E essa guerra pode explodir a qualquer momento. Agora, há 20 dias atrás, a Coreia do Norte fez o teste da bomba de hidrogênio. Acredita-se que não foi uma bomba nuclear. Mas seja bomba de hidrogênio ou bomba nuclear, foi um teste insultando as nações do mundo. A Coreia do Sul, que é vizinho extrema, como o Brasil é extrema com o Paraguai,
A Coreia do Sul, que extrema com a Coreia do Norte, são dois países bem pequenininhos, ficou revoltada porque a Coreia do Norte fez esse teste dessa bomba e foi lá e começou a insultar a Coreia do Norte. E o presidente da Coreia do Norte, que é um homem muito perigoso, diz a nação mais perigosa do mundo, começou a revidar e dizendo que isso ia acabar em guerra. Os Estados Unidos e a Rússia já ficaram com o pé atrás, preocupados com esse negócio, já chegaram para a Coreia do Sul e pediram para eles ter calma, para não ficar mais insultando a Coreia do Norte. E as nações, a comunidade mundial estão se organizando para impedir a Coreia do Norte de fazer parte de do comércio mundial, para ver se a Coreia do Norte para de produzir as bombas nucleares. Porque está todo mundo preocupado, irmão. Está todo mundo preocupado, assustado, apavorado. O próprio presidente lá de Israel, Netanyahu, alguma coisa lá, estava lá apavorado, preocupadíssimo com essa situação. Inclusive do Irã está fazendo bomba nuclear. E estava todo mundo assustado. Você não estava porque você não estava vendo a notícia. Mas quando você vê os Estados Unidos ali, aquela pose lá do Barack Obama, mas todo mundo ali tremendo de medo por dentro. Quando você vê ali aqueles presidentes, tudo falando diplomata, tudo parecido, mas você vê lá as reportagens, os repórteres, todo mundo falando, está todo mundo apavorado com isso, meu irmão. Então eu sei, irmão, que a maioria da população vive alheio a tudo isso que está acontecendo. Mas tudo isso que está acontecendo, você não vê isso. Você vê isso em notícia de jornal? Raramente você vê isso em notícia de jornal. Porque a mídia esconde essas coisas. Por quê? Porque diminui menos o pânico no mundo. Só para você ter ideia, das pessoas que estão aqui, talvez um ou dois saiba disso. A maioria não sabe. E por quê? Porque a mídia nos impede de ver isso. Nos impede de ver isso. Então, queridos, entenda o seguinte: nós já estamos, o tempo de hoje já está preparado para esses acontecimentos. E nós vamos ver esse grande reboliço, essa grande mortandade que vai acontecer na terra. Só para concluir, verso 19: porque o poder dos cavalos, que é desses, provavelmente João estava vendo aqui tanques de guerra, aviões de guerra, que ele não conhecia naquela época. Diz: o poder desses cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto na sua cauda é semelhante à serpente, tem cabeça e com elas danificam. Verso 20, agora olha aqui: os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras, de suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem da sua ladruice. Amém. Querido, preste atenção numa coisa para a gente concluir, porque a sétima trombeta vai ficar para outra semana. Amém, pessoal? Sétima trombeta vai ficar para outra semana. Não dá tempo para falar hoje. A última trombeta, que é a trombeta do arrebatamento, e é a trombeta mais forte, onde vai acontecer mais coisas realmente interessantes e muito fortes. Agora, preste bem atenção. Nós vimos aqui que com todos, até a quinta trombeta foi tocada. Aliás, a sexta trombeta foi tocada. Os homens já agonizaram de dor durante 5 meses. 5 meses. Agora eles ficaram bons, ficaram curados. Aí de repente agora explode uma guerra. Milhões de pessoas, bilhões de pessoas estão morrendo no mundo inteiro. Explode uma guerra. As pessoas estavam com aquelas dores, buscaram a morte, não morreram, mas agora estão boas. Uma guerra explode. Uma terça parte do sol apagou-se, acendeu. Uma terça parte da lua apagou-se, acendeu. Uma terça parte da estrela apagou, acendeu. Uma terça parte, os homens morreram porque beberam água boa e estava envenenada. Um tsunami, um asteroide caiu no mar, uma chuva de meteoro caiu na terra, queimou uma terça parte da terra. Meu irmão, o mundo está num colapso. O mundo está vivendo um momento difícil. O ecossistema está numa degradação terrível. E depois de tudo isso, o texto diz o quê? Que as pessoas ainda assim não se arrependeram dos seus pecados. Está vendo como o povo tem um coração duro? Para concluir, ele diz: os outros homens que não morreram disso, só para a gente ler de novo no verso 20: não se arrependeram das obras das suas mãos, não deixar de adorar os demônios, não deixar de adorar os ídolos. Aqui os ídolos ele fala de quem?
Adorar demônio, quem adora demônio sabe que está adorando demônio. Satanista, o macumbeiro, eles sabem que estão adorando demônio. Agora, os ídolos, para adorar os ídolos, quem é? Católicos, evangélicos, nessas campanhas, nesses amuletos, os ídolos. Não deixar de adorar os demônios, não deixar de adorar os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Ainda assim o povo vai continuar adorando os demônios e adorando os ídolos. E não se arrependeram dos homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem da sua dalícia. Ou seja, o povo vai continuar se prostituindo, vão continuar matando uns os outros, vão continuar fazendo feitiçaria e vão continuar sendo ladrões e corruptos, mesmo no mundo vivendo o que ele vai estar vivendo. Então, queridos, isso são sinais. Esse mundo que para muitos é um paraíso, que para muitos estão amando esse mundo, e que nós, irmão, estamos doidos para sair daqui, já doido para sair daqui. E estamos esperando esse momento se cumprir. Para muitos esse mundinho aí, ele já está se acabando e já se acabou. E vai se acabar cada vez mais. E esses sinais vão se cumprir como sinais da volta de Cristo. E a igreja vai estar aqui. Amém, pessoal? Vai estar aqui. Porque a igreja só sai na 7ª trombeta. E a 7ª trombeta ainda não foi tocada. Então até a 6ª trombeta a igreja vai estar aqui vendo tudo direitinho. Vai estar vendo tudo direitinho. Então, amado, a mensagem que agora, até agora por enquanto nós fizemos apenas ler a Bíblia, mas eu quero deixar aqui em 2 minutos uma mensagem para você. É tempo de nos prepararmos para passar por isso. É tempo de nos preparar e de ajudar outras pessoas a se preparar, porque esse tempo virá sobre a terra. Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa: talvez a gente durma e acorde num dia, e essas coisas já começaram a acontecer. Nós temos que nos preparar hoje. Nós temos que buscar a Deus hoje. Por que a Bíblia diz, quem está limpo se limpe mais, quem está sujo se suje mais? Porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. É preciso que nós, igreja, enquanto essas coisas não começam a acontecer, que nós nos arrependamos hoje. Os outros sinais que Jesus falou já se cumpriram. Os outros sinais, guerra, rumores de guerra, tsunamis, terremotos, tudo isso, peste, praga, tudo isso já se cumpriu. Naquele tempo já começou a se cumprir. Tanto é que quando se cumpriu, a igreja estava lá, Jesus vai voltar. Eles não conheciam esses sinais. Quando viram guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremotos, tsunamis, os homens desmaiando pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, o barulho das ondas do mar, como está em Marcos capítulo 13, os homens desmaiando. Quando os apóstolos começaram a ver aqueles acontecimentos, pronto, Jesus está vindo, está aí os acontecimentos. Eles não conheciam esses sinais que Jesus deu 85 anos depois. 85 anos depois da era cristã, podemos dizer, 55 anos depois da morte de Cristo, foi que Cristo revelou para João. 55 anos depois da morte de Cristo, foi que Cristo visitou o apóstolo João na ilha de Patmos e deu a ele essa revelação. A igreja ainda não tinha essas revelações, e nós temos ela. A igreja não tinha essas revelações, eles viram os sinais se cumprir, Jesus está voltando, e nós temos essas revelações, essa profecia do Apocalipse, e nós estamos vendo já elas se cumprindo e outras já marchando para se cumprir. Então nós temos que fazer como a igreja do passado fez. Jesus está voltando. É esse que tem que ser o nosso sentimento, é isso que tem que estar no nosso coração. Jesus está voltando, Jesus está perto de chegar, a qualquer momento ele chega. É isso, você tem que sair daqui com isso, porque os sinais se cumpriram. Tudo isso aqui que nós lemos hoje, nós olhamos para o cenário mundial, nós vemos que já está tudo preparado para acontecer.